Jesus, o pão eterno da vida. E faz sentido o porquê eu estou dizendo dessa forma. Muitos de vocês aqui que já conhecem um pouco a palavra de Deus, a história, ou que já assistiram em filmes, e me parece que teve até uma novela há pouco tempo atrás, falando da vida de Moisés, e Moisés tira o povo do Egito, e no deserto eles peregrinam ali por 40 anos. Por 40 anos, todos os dias de manhã, eles colhiam o maná, que era um pão, o pão que desceu do céu, o pão que descia do céu. Não era exatamente o pão como nós conhecemos hoje, era algo um pouco diferente, mas se assemelhava a um pão. Então ali Deus por 40 anos, através de Moisés, alimentou aquele povo com um pão que desceu do céu. Em João 6, Jesus Cristo vai trazer à memória daquele povo novamente esta cena, de uma forma muito espetacular. E ali ele vai dizer, aqui em João 6, que ele é o verdadeiro pão que desce do céu. Nesse dia, ou nesse contexto, eles estavam, o povo judeu, um pouco antes da Páscoa. Provavelmente aqui Jesus Cristo passou por 3 Páscoas. Essa daqui provavelmente era a segunda Páscoa. Jesus Cristo havia curado muitas pessoas que foram até ele, feito muitos milagres. Jesus Cristo atravessa depois para um outro lugar, é onde Jesus anda sobre as águas, e ali ele multiplica, aquele povo estava até ali, muita gente foi lá para ouvir Jesus e principalmente receber os milagres de Jesus. Ficaram o dia inteiro num lugar deserto, mas não no sentido deserto, aquele deserto escaldante, um lugar onde não tinha descambado, assim, um lugar muito aberto. Chegou o finzinho da tarde, aquele povo todo ficou ali o dia inteiro sem comer. Jesus então multiplica 5 pães e 2 peixes, e ali alimenta pelo menos quase 5.000 homens, pelo menos assim, só homens foram contados, fora mulheres e crianças que estavam ali. E como se não bastasse isso, sobraram 12 cestos mais ou menos 1,5 metro de altura, talvez, cheios com as migalhas ou com os pedaços que sobraram. Aquilo foi um milagre extraordinário. Então, no dia seguinte, essa multidão toda que viu isso vai atrás de Jesus novamente. E o Evangelho de João vai registrar com alguns detalhes isso. No João 6, do 22 em diante, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Eles estavam atrás de Jesus, não porque entenderam o milagre de Jesus e associaram aquele milagre de Jesus com o fato de Deus ter providenciado pão para alimentar aquele povo e sustentar aquele povo durante 40 anos. E assim, de igual forma, Jesus era aquele Senhor que lá atrás sustentou o povo e que agora tinha um outro pão para dar para eles. Eles não entenderam nada disso, eles só queriam, viram ali uma espécie de prosperidade financeira, pare de sofrer, nunca mais mendigarás o pão, você vai ter arroz e feijão em casa todo dia agora. Eles só estavam olhando isso, mas não estavam olhando para o Senhor que havia feito isso. Trabalhai, Jesus continua, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo.
Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Jesus, então, já começa aqui dizendo: olha, se você crer em Cristo Jesus como o Senhor, você será salvo. É pela fé, pela confiança, pela fé em Deus, pela fé em Deus Jesus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na obra de Cristo feito na cruz por nós. Mais tarde isso aqui é totalmente desenvolvido assim, mas Jesus já está lançando essas sementes. Então, lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Veja, irmãos, as pessoas, elas tinham visto no dia anterior muita gente sendo curada, e além disso viu esse milagre todo e ainda estava pedindo mais. Por isso que a gente tem que olhar com certo cuidado, né? Essas igrejas que estão cheias de pessoas atrás de milagres, elas nunca vão se fartar dos milagres quando elas buscam o milagre por si só. A gente sempre vai querer um milagre maior ou um milagre diferente. Eles disseram: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Ele estava falando então dele mesmo, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, primeiro que não foi Moisés que providenciou o pão para aquele povo todo, foi o Senhor quem havia providenciado o pão, e no entanto aquele pão, aquelas pessoas que comeram aquele pão morreram, e Jesus está dizendo que tem um pão que quem dele comer não morrerá eternamente. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Poderia encerrar aqui e perguntar para você que não tem certeza da sua salvação, você que não tem certeza de que estará com Cristo nos céus, não deixa para amanhã, não deixa para depois, entrega a sua vida a Jesus, confia em Jesus, porque Ele é o pão da vida, é Ele que pode lhe dar a vida eterna. Aleluia. Mas o texto continua: porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Eles ainda não estavam crendo. Jesus, o verdadeiro pão do céu, a vida eterna, aquele pão que dá vida eterna, tipificado naquele milagre no deserto, estava ali diante deles, e ainda assim eles não estavam acreditando em Jesus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Por isso que outros textos aqui nós veremos que, como acabamos de cantar aqui, né? Deus me ama, aqueles a quem Deus amou, Ele de fato predestinou para a salvação. E aqueles a quem o Pai leva até Jesus, Jesus não vai rejeitá-lo jamais. Eu posso dizer, se você está aqui nesta noite, é porque o Senhor trouxe você aqui. Amém. E se você entregar a sua vida a Jesus hoje, Ele não vai rejeitar você. Porque desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É verdade que nós aqui não estamos vendo Jesus fisicamente como aquelas pessoas estavam, mas nós temos aqui o registro da palavra do Senhor, descrevendo isso aqui de uma forma tão clara e límpida, que nós estamos vendo o próprio Senhor Jesus, e quando nós exercemos fé nesse Jesus que as Escrituras estão testificando, nós temos a vida eterna, e se tivermos morrido, Ele nos ressuscitará naquele tempo, na sua volta.
No entanto, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Veja, aquelas pessoas estavam já endurecendo os seus corações e não estavam acreditando em Jesus. E diziam: não é este o filho, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos pai e mãe? Como, pois, agora diz desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. E veja a ênfase de Jesus aqui, e nas nossas Bíblias, talvez a pessoa que fez esses versículos, o Espírito a capacitou para colocar isso dessa forma, porque a Bíblia originalmente não foi escrita em capítulos e versículos, era um texto corrido. Ele destaca no versículo 48, eu sou o pão da vida. E isso é importante, pelo que nós vamos dar sequência aqui na exposição, na pregação. Jesus é o pão da vida. Para ter vida eterna é necessário comer do pão da vida. Quem não comer o pão da vida não tem vida eterna. Não adianta. Adão e Eva estavam lá no jardim. Eles não tinham comido ainda a árvore do conhecimento, da árvore da vida. Por isso, eles ainda não tinham vida eterna. Teriam, porque aquela árvore iria dar o fruto. Mas é uma pena que desobedeceram a Deus antes e por isso foram expulsos. Mas lá em Apocalipse 22, é dito que no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, tem uma árvore da vida que dá o fruto todo mês. E nós os que estivermos lá no céu, vamos todo mês comer desse fruto, e é por isso que iremos viver eternamente. É claro que isso tem uma carga simbólica muito grande, que não é agora o tempo possível explicar a respeito disso, mas você vai entender à medida que a gente caminhar. Aqui Jesus está dizendo, então, Ele é o pão da vida. Versículo 50 aqui de João 6 diz: este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus foi muito enfático, ele repetiu aqui e disse de novo, que ele era o pão que desceu do céu, ele era aquele maná que todos os dias descia do céu, e as pessoas precisariam comer. Ele está dizendo que o meu corpo, a minha carne é esse pão, e vocês precisam comer da minha carne. Ele disse literalmente isso aqui no versículo 51. Tanto disse literalmente que as pessoas entenderam o que Jesus estava dizendo. Eles começaram a discutir entre eles e se escandalizarem. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Eles entenderam isso, que Jesus ia arrancar um pedaço da pele dele, um pedaço da orelha, um pedaço do nariz, e ia distribuir para as pessoas. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, e não tendes vida em vós mesmos. Irmãos, aqui agora o povo desmaiou. E eu imagino aquele povo daquela região, começaram a rasgar a roupa, arrancar cabelo. Eles fazem isso mesmo, faz aquele, talvez a gente poderia fazer aquele chilique, começaram a pular, sacrilégio, porque eles começaram a se lembrar que Deus havia dito, Gênesis, Êxodo, na lei, no Pentateuco, Deus disse ali: olha, isso é abominação, comer carne, isso é coisa de demônio. Comer carne humana, isso é uma aberração. Então o povo judeu era o único povo que tinha isso como uma aberração mesmo.
Isso é coisa feita em rituais de magia negra. Ainda hoje me parece que alguns fazem isso lá. Eu já vi alguma coisa de furar o dedo, pingar sangue na mistura lá de alguma outra coisa e beber aquilo, matar animal e comer aquilo ali. Dizem que cultos satânicos, né? Eu não sei se realmente é verdade. Lá o Daniel Mastral, não sei se ele viajou na maionese, se ele assistiu o filme Advogado do Diabo. E aí ele fala que aqui num determinado hospital, aqui em São Paulo, eles roubam corpos lá para rituais de satanista. Pelo menos no filme a gente vê essas coisas acontecendo, né? Se hoje não acontece, mas no passado, antes de Jesus vir ao mundo, isso aí sim acontecia, e acontecia de fato, sacrifícios humanos. Tanto acontecia que um rei em Israel chegou a oferecer o seu próprio filho ao Moloque. Mas quando Jesus vem, e nas quartas-feiras nós estamos falando como que Jesus pôs fim nesse negócio todo, viu? Olha, se você não devia perder o culto de quarta-feira, dessa próxima quarta-feira agora, por favor, vem se arrastando para cá, mas venha, porque você vai aprender como que Jesus derrotou os demônios. Mas eles estavam escandalizados, porque Jesus, lembra quando ele teve com Nicodemos? Ele disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Aí Nicodemos entendeu errado. Como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe, se eu já sou adulto já? Aí Jesus disse para ele: rapaz, você é doutor em teologia sistemática e não aprendeu ainda? Não é um nascer de novo carnal, físico, mas é um nascer de novo espiritualmente falando. Jesus corrigiu o Nicodemos, porque o Nicodemos entendeu literalmente. Nascer de novo, Nicodemos entendeu literalmente. Aqui acontece a mesma coisa, só que aqui Jesus não corrige. Vocês não entenderam nada, gente. Eu não estou falando eu estou falando, né, por parábolas. É simbólico isso. Eu não vou pegar um pedaço da minha orelha e dar para você comer, e nem pegar o meu sangue, colocar um pouquinho no copo e dar para você beber. Eu não estou falando isso. Jesus não fez essa correção. Na verdade, Jesus reforçou o que ele tinha dito. Em outras palavras, ele falou: é isso mesmo. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Ele continua: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Verdadeira comida e verdadeira bebida no sentido de ser aquela verdadeira que Deus dá, e não a falsa, entre aspas, né? Que é essa que a gente come aqui do mundo e pode comer e beber, mas amanhã você morre, porque essa comida que nós nos alimentamos dela aqui, a gente morre. Inclusive aquela que o povo comeu no deserto, que a despeito de vir do céu, literalmente do céu, ainda assim eles morreram, porque não era aquele maná do deserto o pão da vida eterna, e sim esse que está chegando agora, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo que o corpo dele é a verdadeira comida e o sangue dele é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha, 4 versículos aqui, Jesus reforçando e dizendo que é isso mesmo que eu estou dizendo. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer esse pão, viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Agora, irmãos, se a Bíblia terminasse aqui, no versículo 59 de João, nós poderíamos cravar com toda certeza que, de alguma forma, o Jesus encarnado teria que estar aqui no mundo, distribuindo pedaços da sua carne para todos nós. Ou então, a humanidade ia terminar lá em Jerusalém, há 2000 anos atrás. Jesus ia dar um pedaço do seu corpo para quem aceitasse ali,
a coisa ia acabar ali e ficaria assim. E aí a gente estaria lendo esse texto agora para dizer, olha, não tem salvação para nós, porque o maná acabou, ficou lá, e o único jeito é esse. Porque se a Bíblia acabasse aqui, a conclusão que a gente chega é que isso daqui é real, é verdadeiro. Foi isso mesmo que Jesus Cristo disse. Agora, como é que a gente resolve essa questão? Regra fundamental das Escrituras, de interpretação das Escrituras, irmãos, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A revelação de Deus, ela é progressiva, então à medida que a gente vai avançando no tempo, Gênesis foi escrito lá atrás, e aí depois Êxodo, depois Salmos, depois Isaías, por último Malaquias, depois os Evangelhos, depois as cartas, depois o Apocalipse. Então, à medida em que o tempo foi passando e Deus foi levantando homens para escrever as Escrituras, Ele foi trazendo luz a textos e a revelações que, por razões que agora a gente não tem tempo para detalhar todas elas, não ficaram bem entendidas antes. O fato é que o texto aqui continua. No versículo 66 diz assim: à vista disso, ou seja, Jesus confirmou essa coisa que escandalizou muitos dos seus discípulos. Veja, não era da multidão, eram pessoas que já se consideravam discípulas de Jesus, seguidores de Jesus, e não apenas aqueles que se beneficiaram. Em outras palavras, a gente poderia dizer, pessoas aqui da nossa própria, se fosse a igreja de Jesus, fôssemos só nós aqui, um ou outro, quando ouviu essa aberração, saiu. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Pedro não entendeu de outra forma. Pedro entendeu dessa maneira, mas ele falou: poxa, olha, falou em nome dos discípulos, né? Senhor Jesus, assim como talvez alguns de nós aqui agora devem estar pensando, onde é que o pastor vai chegar com isso, né? Porque ele está falando que tem que comer carne de Jesus. Então não sai ainda, espera um pouquinho. Pedro teve essa atitude que vocês tiveram. Jesus, eu não estou entendendo nada, mas eu só tenho certeza de uma coisa: o Senhor é o Cristo, o Senhor é o enviado de Deus. Eu não estou entendendo nada agora, mas o Senhor vai me explicar esse negócio depois. Era a certeza, era a fé que ele já estava exercendo em Cristo Jesus. Pois bem, a coisa aqui, a gente para por aqui. Irmãos, o que nós podemos dizer disso daqui é que o verdadeiro pão do céu não é o alimento físico, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. E alguma coisa que nós chamamos de essa união, o alimentar-se da carne e do sangue de Jesus Cristo, ele está falando para nós de uma comunhão, de uma intimidade, comunhão no sentido de comunicação íntima, profunda entre Cristo e o crente. Essa comunhão, ela é tipificada no fato de comer a carne e beber o sangue de Cristo. O que Jesus Cristo estava dizendo ali era isso, que o fato de comer a carne só tem vida eterna quem tem profunda, íntima, genuína comunhão com Cristo. E só tem íntima, profunda comunhão com Cristo quem come e bebe, come da carne de Jesus e bebe do sangue de Jesus. A gente começa a entender por que o diabo faz a mesma coisa lá nos rituais de magia, só que o diabo não tem a capacidade de encarnar, né? Ele então se vale de animais, e os animais substituem um ser humano, um sangue, mas o pacto é o mesmo. Então, quando alguém come aquela carne sacrificada e bebe aquele sangue,
ela está fazendo o que eles chamam ali de entregar o corpo mesmo, né? de ser cavalo, sei lá os termos lá que eles usam. Ou seja, aquela pessoa agora tem uma íntima e profunda ligação com uma entidade espiritual, um demônio, na verdade. Agora, o diabo que criou isso, ou ele está imitando Deus, está imitando o Senhor Jesus? Porque o diabo faz isso para o mal, mas o Senhor Jesus diz que está fazendo isso para dar a vida eterna. Os teólogos chamam isso a união de união mística. Mística no sentido de de não ser possível explicar logicamente, né, racionalmente. A palavra mística ela é neutra, né? Ela pode ser uma mística do bem, nesse caso, pode ser uma mística do mal. Agora, é que as pessoas do mal se apoderaram dessa palavra e usam muito mais. Aí alguém pode pensar, místico é coisa do mal. Não necessariamente, místico é neutro, né? Essa união profunda com Cristo, em outro lugar ela é tipificada lá em João 15, de 1 a 8, na videira e nos ramos. Mas ainda uma outra, irmãos, e mais importante ainda, em Efésios 5,32, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele está, evidentemente, ali aconselhando maridos e esposas. Olha a responsabilidade, por isso até, do casamento, né? Ele falando a maridos e esposas, ele diz, olha, por esta causa, citando lá o Gênesis, deixará o homem seu pai e a sua mulher, seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ele não estava falando, quando ele cita esse versículo, ele não está falando de casamento, ele está falando da união de Cristo com a igreja. E qual o exemplo que ele usa para falar dessa união íntima, profunda de Cristo com a igreja? A união de marido e esposa. Veja que comunhão com Cristo significa ter como se fosse Cristo se movendo ou se fundindo com as minhas células, com as células do meu corpo físico mesmo. Talvez eu vou usar o termo aqui, né, o que acontece no mundo do mal, né, é a chamada possessão, quando um demônio se apodera de uma pessoa e ela muda a personalidade, muda aquela coisa toda. Novamente, o diabo não inventa nada, ele só copia. É isso que Cristo quer fazer com a igreja, no sentido de, quando a gente fala de Cristo habitar em nós, né, a gente às vezes fala isso, Cristo habita em nós, o Espírito habita em nós, né, mas a gente fala isso assim como se, né, fosse aquela ideia de casa. Não, Cristo habita em nós, mas é no nosso condomínio, né? Eu moro na casa 20, Jesus lá na casa 150. Cristo habita em nós, mas a gente tem essa percepção de Cristo habitar em nós, mas Ele está muito distante. Não é esse tipo de habitação que Jesus quer fazer. Jesus quer realmente ter, se é que eu posso dizer assim, né, o DNA, não sei o DNA dele, né, mas as moléculas do corpo e do sangue de Jesus se fundindo com as moléculas nossas. Jesus está falando a respeito disso, de uma aliança de sangue. Aliás, a aliança de sangue nos tempos de Jesus eram quando duas pessoas cortavam os dedos, mas principalmente o pulso, e uma colava o pulso da outra, para o sangue dos dois se misturarem. Aquilo era uma aliança de sangue que duas pessoas faziam. Na verdade, os casamentos eram assim, os noivados eram assim. Por isso que quando eu falei outro dia, né, a respeito de noivado, que é uma coisa séria, e eu vou pincelar sobre isso daqui, era isso que Jesus estava falando. Mas, irmãos, vamos então lá chegar em Mateus capítulo 26,
versículo de 26 a 28, nós temos aqui o que nós chamamos de instituição da ceia. Jesus Cristo chama os discípulos para participar da última Páscoa, e nós sabemos que a Páscoa judaica não tinha nada a ver com pão e vinho. A Páscoa judaica era ervas amargas, o cordeiro que era morto, né? Eles então comiam aquele cordeiro cozido e comiam junto com aquelas ervas amargas. Tinha a ideia de se lembrar do cordeiro que morreria por eles, as ervas amargas para que se lembrassem de quando a vida lá como escravos do Egito era amarga e agora eles foram libertos, né? Tinha aquela ideia de passar o sangue nos umbrais, nos batentes, como diz aqui em São Paulo, para que o anjo da morte passasse por cima. Por isso a palavra Páscoa, passar por cima, era isso. Jesus chama as pessoas para comemorar a Páscoa. Ali estão os 12. Judas participa desse momento da Páscoa, mas antes de instituir a ceia, Satanás entra em Judas e Judas sai para trair Jesus. Os relatos bíblicos, quando a gente estuda a cronologia, olha essa cronologia nos 4 evangelhos, a gente tem essa percepção, a gente tem essa interpretação, apesar do texto bíblico não falar que Judas saiu antes, mas quando você estuda ali, você infere que aconteceu isso com Judas. Mateus então 26 diz: enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Desde a reforma, irmãos, nós temos combatido a transubstanciação, porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ela ensina assim, e no passado muitos crentes ensinaram, muitos cristãos ensinaram isso, que o pão vira o corpo de Cristo e o vinho vira o sangue de Cristo quando você coloca na sua boca e come. Mas, irmãos, em lugar nenhum a Bíblia diz que há essa mudança, porque veja, Jesus pegou pão e vinho, o suco de uva. Quando eu disser o vinho aqui, entenda vinho sem álcool, né? Por favor. Se a gente ir lá no mercado, pegar aquele suco Maguari, comprar um pão ali, isso não é ceia, tá? Não há nada, mesmo quando nós chegamos momentos antes da ceia, momentos antes de pegar o cálice e o pão, quando participamos da ceia aqui na igreja, ele continua sendo pão, né? A molécula dos elementos ali continua sendo pão e sendo vinho. E quando a gente ingere, não há um milagre oculto em que isso vira corpo de Cristo e sangue de Cristo. Em lugar nenhum a Bíblia diz isso. A gente não pode nem fazer uma inferência acerca disso daí. Outra ideia que foi defendida até por um reformador, o Martinho Lutero, era de consubstanciação, de que naquele pão da ceia e naquele cálice da ceia, Jesus Cristo está ali dentro. Ele se mistura com aquele negócio, por isso que a gente come e bebe o corpo de Jesus, porque Jesus se mistura, né? Então há uma ligação química das moléculas do corpo de Cristo invisível com as moléculas dos elementos pão e vinho, e aí não é que um vira o outro. Se você levar o pão depois da oração, depois da consagração, num laboratório, você não vai ver nada mais que as moléculas da farinha, da uva ali, aquela coisa toda, mas que Jesus estaria ali misturado ali, que é chamada de consubstanciação. Também em lugar nenhum a Bíblia dá qualquer ideia acerca disso. O fato é que, mas como que esse texto aqui, Jesus está falando que tinha que comer a carne dele, e agora ele fala, isto é o meu corpo. No versículo 26 ele diz, a seguir tomou um cálice, tendo dado graças a Deus, discípulos, diz, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados.
O que Jesus Cristo está dizendo com isso? Bom, aí nós vamos aí para 1 Coríntios, que foi o texto que você já deixou aberto. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de 27 em diante. Ou melhor, antes 23, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes em que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Bom, por que nós dizemos, isso é o registro que nós temos das Escrituras. Não há nada mais em nenhum outro lugar que diga alguma outra coisa. É claro que Marcos, Lucas e João repete o texto que eu acabei de ler de Mateus, mas é só uma repetição da mesma coisa. E depois esse aqui de Coríntios, nós não temos outra referência. Por isso nós podemos dizer, o apóstolo Paulo, ele não disse aqui que há essa transubstanciação, essa transformação. Ele não disse que isso acontece. Muito menos não disse que há essa consubstanciação, que Jesus então ele vem e entra ali. Por que não há essas duas coisas? Quando Jesus institui a ceia, ele estava fisicamente antes de morrer. Então aquele pão e aquele vinho que ele deu para os discípulos, não estava Jesus, ele não foi transformado em corpo de Jesus, porque Jesus estava ali. Na verdade, Jesus ainda não havia morrido. E também Jesus não desapareceu dali, ou então, né, como a gente vê naqueles filmes, né, não tem um filme dos X-Men aí, que tem um que se multiplica, né? A gente não vê Jesus multiplicando e entrando ali dentro daquele pão, entrando dentro, muito boa a redundância aí, daquele vinho. A gente não vê que isso aconteceu. No entanto, Jesus Cristo, ele disse: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Qual é a única conclusão que nós podemos tirar disso daí? É que Jesus está falando, em outras palavras, lembra quando um ano atrás eu disse que vocês tinham que comer o meu corpo, tinham que beber do meu sangue? Então, o que eu vou dizer para vocês agora é o seguinte, isso daqui vai substituir o meu corpo e o meu sangue, porque o meu corpo vai ser partido na cruz, o meu sangue vai ser derramado na cruz. Depois eu vou ressuscitar, e esse corpo, do jeito que ele está, inclusive com as feridas, ele vai lá para o céu. Mas esses dois elementos aqui vão substituir o meu corpo e o meu sangue. O que Jesus está nos ensinando com isso, então? Que a ordenança da ceia, como dizem os batistas, ou o sacramento da ceia, como dizem os reformados, não é algo que nós podemos optar, participar ou não participar. Porque quem não participa não tem parte com Cristo. Quem não para você ser considerado casado na lei, você tem que ir até o cartório e assinar lá no cartório, na presença de testemunhas, um livro. Se não assinar esse livro ali, não está casado. Por isso, se não participa da ceia, a menos que haja um impedimento justificável, está correndo um sério risco de não estar se alimentando do pão da vida. Veja, aquele pão que nós comemos aqui, aquele cálice que nós bebemos, eles não se transformam e nem Jesus entra literalmente, fisicamente ali. Mas há sim uma presença espiritual especial de Jesus nesse momento. No momento em que nós apresentamos a Deus, que você está com o seu cálice na mão, como nós servimos aqui, e com o pão na outra mão, e que nós oramos e apresentamos isso a Deus, há uma presença espiritual de Jesus especial, em que
é como se você estivesse então comendo da carne do próprio Senhor Jesus. E aí o comer da carne não vamos nos remeter a um canibalismo, mas vamos nos remeter a uma ideia de aliança de sangue, de ter as moléculas do corpo santíssimo, puro do Senhor Jesus Cristo, fazendo parte do meu corpo. Porque esse corpo que eu tenho aqui hoje, se eu morrer, esse aqui vai se desintegrar, mas Jesus diz que quando ele voltar, ele vai ressuscitar esse meu corpo, porque Jesus vai saber onde foi, pode estar cremado e espalhou as cinzas aí no oceano, a gente não sabe onde que estão aquelas moléculas, como diz Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, então as moléculas do meu corpo vão estar espalhadas nesse planeta. E se até lá já estiver em Marte e alguém levar para Marte, vai estar lá em Marte. Jesus vai juntar essas moléculas de novo, vai glorificar esse corpo, porque o nosso corpo será glorificado. Ele não vai desaparecer, ele não vai virar fumaça. De alguma forma Jesus vai fazer isso. Por que ele vai fazer isso? Porque nas moléculas do meu corpo existe espiritualmente as moléculas do corpo de Jesus, tipificado, simbolizado no pão e na ceia. Por isso, no pão e no vinho. Por isso, o pão e o vinho são símbolos de fé fundamentais, absolutamente necessários para que um crente, digamos assim, ele permaneça na salvação. Assim como Judas, e eu quero estar encerrando aqui, assim como Judas foi excluído desse momento porque não fazia parte dos eleitos, somente os salvos podem participar da ceia. E nesse sentido, a igreja tem, em primeiro lugar, você individualmente, você tem o dever e a obrigação de fazer um autoexame. O texto de 1 Coríntios aí, ele continua dizendo, olha, você deve fazer uma autoanálise e verificar se você não está indigno de participar. E o que seria esse indigno? A primeira coisa, ser crente, ter aceitado, ter confessado Jesus como Senhor e Salvador, ser crente de fato, ter sido batizado. Segundo lugar, ser alguém que tem certeza da salvação. O ter certeza da salvação é ter certeza de que vai para o céu mesmo, convicção de que vai para o céu. Mas não é uma convicção baseada numa obra qualquer. É convicção baseada na fé e na certeza de que Cristo morreu pelos seus pecados e que você é uma pessoa penitente. Penitente é aquele que constantemente reconhece que é pecador. Penitente é aquela pessoa, se alguém chegar e falar assim, olha, isso é pecado, sei lá, usar camisa azul, bebê, é pecado. Ele vai considerar isso, ele pode até pensar, eu não sei onde é que está isso na Bíblia, pelo sim, pelo não, eu vou colocar uma cor de rosa. Depois eu vejo se realmente isso ou não. O penitente é esse tipo de pessoa, né, que está sempre disposto a reconhecer o pecado. O impenitente é aquele que fala, não, isso tem nada a ver, não é bem assim, não, isso está exagerando, isso não é pecado não. Esse é já um potencial enorme para ser um impenitente. Esse tipo de pessoa impenitente, ele não discerne o corpo de Jesus, porque a Bíblia fala de que os que são salvos, eles são pessoas que reconhecem que são pecadores. Quem não reconhece que é pecador, é porque não está se deixando ser convencido pelo Espírito Santo de que é pecador. Então não tem parte com Jesus, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele sempre ouve a voz de Jesus. E esse Espírito testifica com o meu Espírito. Quando Jesus Cristo não se agrada de algo, o Espírito Santo fala para mim. E eu vou concordar com a palavra de Deus. Principalmente quando eu tenho evidências absolutamente claras nas Escrituras que o meu comportamento não é compatível
com o testemunho do Evangelho. E sendo assim, eu estou indigno de participar da ceia. Eu posso fazer um autoexame, uma autoanálise. De repente eu tenho algum problema que ninguém sabe ainda, eu tenho um pecado que ninguém sabe, está lá no meu celular com uma senha de 64 dígitos que ninguém consegue quebrar, e ninguém sabe o que eu estou vendo, mas Deus sabe. E se o Espírito Santo toca, se o Espírito Santo mostra isso para você, você deve fazer uma autoanálise e julgar, ou das duas uma, ou você pede perdão, confessa o seu pecado, e aí sim você se torna digno, porque Deus te ama, e Ele quer te salvar. Deus não rejeita o pecador, um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Mas tem algumas pessoas que elas não conseguiram enxergar ainda que estão erradas. O que Deus nos diz então? Mateus capítulo 18, versículo 17, já é o último versículo daquela série em que Jesus fala: se teu irmão pecar contra ti, vai lá conversar com ele, se ele se arrepender, você ganhou seu irmão, beleza, o assunto morreu. Se ele não se arrepender, chama outro. Se ele não se arrepender, traz o assunto para a igreja. E se diante da igreja ele não se arrepender, então considera o gentio e publicano. Ou seja, às vezes a pessoa não reconhece porque ela é nova convertida, ela é imatura ainda, e ela não consegue enxergar: poxa, mas que pecado que tem nisso? Qual o problema de tomar uma cerveja? Eu não consigo ver pecado nisso. Talvez realmente não tenha pecado nisso não. Mas onde é que está o pecado? Onde é que está o pecado em tomar cerveja? É escandalizar o próximo, escandalizar o outro que é fraco na fé. Tomar cerveja talvez realmente não seja, mas escandalizar o fraco na fé. E aí a pessoa talvez ainda não entendeu isso, e a gente precisa sentar, conversar e mostrar para ele. Se ele entender, maravilha, vamos participar da ceia todo dia. Mas se ele ainda não entender, nós devemos, seguindo essas etapas, trazer para a igreja. E aí, se ainda assim ele considerar que não é errado fazer isso, a igreja tem o dever de lhe negar a participação da ceia, porque aí ele estaria tomando a ceia indignamente. A igreja tem a obrigação, foi Jesus Cristo que disse: se ele não ouvir a igreja, considera o gentio publicano, ou seja, considera alguém que ainda precisa ser evangelizado, e quem precisa ser evangelizado não pode ser convidado para tomar a ceia. Outra situação que nós, outra situação não, né? Outro texto que nós analisamos sobre isso é 2 Tessalonicenses capítulo 3, eu gostaria de te convidar a ler junto comigo esse texto, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6, 14 e 15. Nós nos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desornadamente, não segundo a tradição que de nós recebestes. Ele está falando aqui, tradição é sinônimo aqui de todo o texto da Bíblia que já estava escrito nessa época aqui, né? O Velho Testamento, e já uma ou outra carta já circulava nessa altura. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, veja que o apóstolo está falando sobre a orientação dada pelo presbitério da igreja. Aqui não é a Bíblia, mas o presbitério da igreja, que evidentemente depois toda a sua base está aqui. Notai-o, ou seja, coloque em destaque: não vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia, não o considere por inimigo, mas adverti-o como irmão. Essa é a atitude que nós devemos ter. Disciplinar, sim. Quando o seu filho faz alguma coisa errada, você vai lá, põe de castigo e dá uma chinelada. Mas você não fala: sai daqui de casa, não volta aqui nunca mais que eu não quero te ver. Ele não faz isso. Eu, depois do castigo, vou lá, abraço, beijo. Puxa, por que você fez isso? Olha, eu preciso corrigir você. Você sabe que dói mais em mim do que em você.
A gente pode dizer isso. E 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, ainda nos diz assim: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, veja, alguém que frequenta a igreja, que é membro da igreja, mas for impuro. Impureza aqui é todo e qualquer pecado ligado à sexualidade, seja o ato propriamente dito, seja ver revista, ver Facebook, ver site pornô, zoofilia, pedofilia, mental, né? Ficar imaginando, olhando lá da sua casa a mulher do outro, tudo isso. Então ele está dizendo que não vos associeis, ou seja, aqui a gente pode até aplicar, não pode participar da ceia aqueles que, dizendo são crentes, né, mas são impuros desse mundo, ou aos avarentos, aos roubadores, aos idólatras, aqui eu comecei a ver o versículo antes: for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Está implicado aqui a ceia, nesse sentido. Irmãos, disciplinar é uma forma de expressar amor. Essa disciplina, então, quando a igreja aplica essa disciplina, ela não está fazendo isso para prejudicar o irmão. Eu tenho certeza, você que é pai, você que é mãe, você que é um pai que se interessa pelo seu filho, você é um pai que ama o seu filho, você que é uma mãe que quer ver o seu filho vencer a vida, você já deu muita chinelada. O certo é chinelada no bumbum, já falei, pescoção, soco na cara, isso é agressão. Mas chinelada no bumbum, isso é bíblico, sim. Você faz isso porque você ama, não é porque você odeia. Porque quando você perde o interesse, aquele filho que já virou adulto, que foi para a droga, que está lá no crack, aí você fala isso aí. Eu lembro de uma reportagem do pai do Renato, do Negrete, ex-baterista da banda do Renato Russo, né, que a Record achou esse cara perdido, não sei se em Cubatão, Guarujá, não sei, algum lugar aqui, né? E ele estava lá, virou mendigo. Aí a Record procurou, achou o pai, e aí foi atrás do pai, o pai um advogado, né? Então uma pessoa talvez não rica, mas com boas posses, mas porque o filho entrou nessa altura que a Record achou esse cara de novo. Eu não sei se ele já estava ainda usando droga ou não, mas ele usou no passado, por isso foi expulso da banda, foi virar mendigo e tal, como é o caso de muitos que a gente vê por aí, né? E foi muito claro e nítido na reportagem que o pai, ele atendeu o repórter ali, falou, não, é meu filho e tal, mas foi muito claro que o pai já não tinha mais nenhum compromisso com ele, tanto que não foi atrás, e por uma incrível coincidência, não muito tempo depois disso, o Negrete morreu. Porque o pai já deixou de amar o filho, então ele parou de corrigir. Aí ele falou, larga para lá, fazer o quê? Vai, quer ser mendigo? Então vai. Mas quando o pai ama e quer o bem, ele continua corrigindo. Por isso nós não devemos entender a disciplina como algo de falta de amor e de interesse, muito pelo contrário. Quando nós chegamos para alguém e depois de vencido aquelas etapas de Mateus capítulo 18, nós falamos para alguém, olha, diante disso nós vamos ter que pedir que você se abstenha da ceia, porque o seu testemunho, o seu comportamento não está de acordo com o padrão de testemunho de santidade que a igreja tem que ter. Mas nós estamos fazendo isso com dor no coração. E tão logo você reconheça, tão logo você se arrependa, tão logo você deixe de fazer aquilo que a Bíblia diz que é incorreto fazer, nós estamos de braços abertos para te receber. Hebreus 12:6 diz que Deus ama e corrige, Provérbios 3:11 e 12 diz que nós não devemos achar ruim a correção do Senhor, porque Ele faz isso com quem Ele nos ama. Disciplinar é uma forma de expressar proteção e interesse. Por último, irmãos, o versículo 29 de 1 Coríntios capítulo 11, diz aí o seguinte, que
pelo fato de muita gente não discernir o corpo e o sangue de Cristo, há no meio de vós muita gente doente, e não poucos que dormem. Dormir é morrer, morrer mesmo. Tem uma situação que aconteceu com uma avó da colega da Jusce, não foi? Aquela moça lá que a avó dela morava em frente a uma igreja Assembleia de Deus, a velha não era crente, aí ela às vezes ouvia o culto, aí um dia ela foi lá dar a ceia, ela foi lá, e aí deram a ceia para ela pegou, não perguntaram, né? Fizeram ceia aberta assim, a velha participou da ceia, caiu e foi para o hospital. Ah, ela falou? Ah, então, bom, graças a Deus que a Ju está me corrigindo aqui. A mulher, né, você vê, ela caiu ali mesmo e foi para o hospital dali mesmo. Isso aqui em Praia Grande. Então, quando nós entendemos que alguém tem um comportamento incompatível com as Escrituras, que está dando mau testemunho, e nós chegamos para ele falando, você deve se abster de participar da ceia, nós estamos protegendo essa pessoa de ficar doente, e talvez, quem sabe, morrer. E se ela morrer por uma questão de impenitência, ela vai morrer no pecado, vai para o inferno. Então, privar alguém da ceia com essa atitude é proteger aquela pessoa. O apóstolo Paulo nos fala isso em 1 Coríntios capítulo 5, de 1 a 6, aquele sujeito que estava num pecado moral gravíssimo, e ele diz o seguinte, olha, eu estou abismado que vocês toleraram esse camarada, tendo relações com a mulher do pai. Então, vocês se juntem aí, ele está falando para a igreja, e considerem que eu estou aí também presente em espírito, e exclui esse camarada. Ele diz literalmente, entrega para Satanás, para ver se ele lá fora ele vai ser esbofeteado pelo diabo e se arrepende. Acabou que isso aconteceu mesmo, ele então se arrepende mais tarde, então ele é excluído da ceia do Senhor, e aí ele se arrepende, e 2 Coríntios, então nos tem ali a referência de que ele volta. Irmãos, antes de agradecer a você pelo tempo bastante grande que eu tomei hoje, mas extremamente necessário para esclarecer para você de que essa atitude nossa é uma atitude fruto do nosso jejum, esse zelo nosso é fruto do nosso jejum e pedindo unção e graça e consagração a Deus. Eu queria citar aqui 3 aplicações muito rapidamente, em 1 minuto, e encerrar. A ceia é a profunda união mística de Cristo com o crente. Os elementos devem ser tomados como se fossem o próprio sangue e o corpo de Cristo. Contudo, nós negamos a transubstanciação e consubstanciação, não é isso. Somente os verdadeiros salvos e penitentes, os humildes, aqueles que reconhecem que são pecadores, podem participar da Santa Ceia. Por isso ela deve ser, especialmente nos dias atuais, olha a mulher aí, ser feita ultra restrita, com portas fechadas, para evitar que aconteça uma coisa dessa, não para causar tumulto no nosso meio, mas para proteger a vida de outros. É responsabilidade nossa, porque essa coisa é séria. A igreja pode disciplinar os impenitentes, privando-os da participação da ceia, até que haja arrependimento, quando então, imediatamente, o penitente é reconduzido à comunhão da igreja.